Santo de Israel. Glórias. Agora, que maravilha, hein? Deus é bom. Glória a Deus. Meu Deus. A paz, irmão, e o val do sacramento dos santos, vencendo cada dia de fé em fé, de glória em glória. Aleluia, paz. Irmã Cristina Gutierrez, Deus abençoe. Abençoe o Marcão. Vocês na bênção. Glória a Deus. Família, tudo bem? Deus é bom. Saudade de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Mais um dia de vitórias do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, graça e paz a todos. Vamos chegando, pessoal, amém? Convidando outras pessoas para ouvir da palavra de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Isso nós temos que colocar em prática, aleluia, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A paz, Eloy, Gilberto Eloy, Deus abençoe, querido. A paz, Fábio Menezes, José Costa, maravilha, Deus abençoe. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, José Osório. Amém. Deus abençoe também a sua vida, José. Tamo junto aí, hein? Maravilhas. Glória a Deus. A paz, Luci, Marcelo de Jesus. A paz. Glória a Deus. Como é bom estarmos interagindo, mesmo que à distância, através desse veículo de comunicação. Mas é tão bom quando vocês escrevem, se manifestam. Para nós é muito bom. Glória a Jesus. Amém, querido? Deus está, que Deus abençoe. Glória a Deus. Eu creio que esse interagir da igreja nos faz se tornar mais perto um do outro. Uma das orientações do Senhor para termos essa live diária é para termos as pessoas juntos, na comunhão dos santos, na comunhão do Espírito Santo, vocês estarem mais perto de nós e nós estarmos mais perto de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Então, tem sido muito bom a nossa vida, amém, irmã Ieda Rodrigues? Deus abençoe. Paulo Tenberg, glórias. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então é muito bom esse interagir diário. Eu não me canso, para mim é uma bênção estar aqui ministrando ao seu coração, ao que Deus já tem ministrado ao meu coração. E uma das coisas que às vezes nós sabemos tanto aquele princípio da palavra de Deus, já lemos tantos aquele texto, até já pregamos naquele texto 1, 2, 10 vezes, mas quando aquele texto tem que ser aplicado a nós, ao nosso caráter, à nossa vida, às nossas dificuldades, é totalmente diferente. Às vezes, certamente nós conhecemos, muitas vezes o texto, conhecemos, já tivemos até experiência dele, mas de repente, a hora que estamos atravessando é aquele texto, amém, Marcão, Deus abençoe, é aquele texto que Deus está trazendo ao nosso coração, como consolo, como orientação,
como direcionamento para a nossa vida. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é assim, amém? Dalvino Odilon, Deus abençoe, glória a Deus, abençoe a irmã Jeronice, amém? E a gente vê que essa situação, né? Às vezes nós conhecemos, às vezes, o texto de cor e salteado, mas de repente aquele texto entra como uma revelação no nosso coração, como uma palavra direta de Deus ao nosso espírito e promove assim um consolo, uma paz tremenda na nossa vida. E nós vamos meditar na palavra de Deus aqui na carta de 1 João, amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem muito para nós, amém? Gisele e Daniel, Deus abençoe. Adriana, Deus abençoe, querida, firme nas promessas. Um abraço aí no Rodrigo, meu amigo, discípulo. Nós vamos meditar nesse texto de 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Primeira carta do apóstolo João, não é Evangelho. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Amém? Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos orar, amém, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela Tua palavra viva, poderosa, eficaz, palavra que vem ao encontro das nossas necessidades para esse dia, porque eu creio que a cada dia o Senhor tem um maná novo para o Teu povo, para as nossas vidas. A Bíblia diz que todos os dias Israel tinha que sair ao acampamento para buscar o maná. Aleluia, e não podia guardar o maná, porque cada dia o Senhor tinha e tem comida nova. E creio que a cada dia o Senhor tem um maná novo para o meu coração, para o coração do teu filho e da tua filha. Que nos alimentemos da tua palavra nesta hora, que essa palavra como maná de Deus, maná que desceu dos céus, venha invadir os nossos sentimentos, pensamentos, a nossa alma, o nosso ser. Fala conosco, bendito seja o teu nome. Obrigado pela vida do teu filho, da tua filha, que está conosco para juntos comermos do maná de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e certos da vitória, nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, mas antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno possa o tocar. Nós sabemos disso. Quantas vezes você já ouviu, já leu essa escritura, e se não leu nem ouviu, está ouvindo hoje. Mas certamente a maior parte de nós já ouvimos dessa escritura, já fomos ministrados por ela, mas na hora da crise, aquela escritura que nós conhecemos, já até meditamos, já fomos instruídos pelo Senhor naquela palavra, de repente é aquela palavra que Deus traz a luz ao nosso coração, ao nosso espírito, como um norte para a nossa vida, como direcionamento para a nossa alma. Glória a Deus. Você sabe que quando nós aceitamos a Jesus, os nossos pecados foram perdoados e o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós. Mas dentro de nós é conservada a natureza do pecado. Então, meu amado, a gente vê que essa palavra aqui, como nós podemos dizer, né? Todo aquele que nasce de Deus
não é escravo do pecado, ou seja, não vive debaixo da ação do pecado. Hoje o pecado perdeu a força sobre a vida do crente. Quando você aceitou a Jesus, o pecado perdeu a força sobre a sua vida. O crente, é o que o texto nos diz, o crente ele peca, mas não vive deliberadamente no pecado. Ele vive para Deus. Poderíamos até dizer que o pecado é um acidente na vida do crente. O pecado é um acidente na vida do crente. E quando nós pecamos, que o Espírito Santo nos conscientiza que aquilo que fizemos, que falamos, não é de Deus, não edifica, ele nos convence daquele pecado. É como que o nosso coração profundamente se entristecesse, porque o Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis, geme dentro de nós. E aí nós tomamos a decisão do reconhecimento do pecado, confessamos o pecado e procuramos abandoná-lo em nome do Senhor Jesus. Então, meu amado, o crente não vive na prática do pecado, a serviço do pecado. Hoje nós vivemos a serviço de Deus, na prática do Evangelho. Mas nós temos uma alma, temos a natureza de pecado, a natureza de Adão dentro de nós. Então essa natureza, ela milita contra a natureza do Senhor Jesus que está dentro de nós. Que a Bíblia diz que é uma guerra da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Essa carne não é o físico, é a natureza de pecado que nós carregamos até a morte, ou a gloriosa volta do Senhor Jesus. Tanto que a palavra de Deus no capítulo 15, 1 Coríntios, ele diz que nós vamos deixar um corpo corruptível de pecado e vamos receber um corpo incorruptível. E há toda a mortalidade que vem do pecado, que toda a morte vem do pecado, toda a mortalidade vai ser transformada na imortalidade. E agora, assim a morte não terá mais domínio sobre nós. Glória a Deus! Então é interessante que quando Jesus entra nas nossas vidas e nós o aceitamos, ele torna o único morador do nosso coração. Ele veio habitar no nosso coração. O que é o coração? O centro da nossa vida, na nossa alma, nos nossos sentimentos, na área dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas decisões. E ele vem morar nesse nosso coração. Amém? Inclusive na própria Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. E é nós que entregamos o coração para Deus. É nós que abrimos o nosso coração para Deus. Ele não arromba o coração do homem. Se ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Abra. Para que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, possa fazer uma obra gloriosa nas nossas vidas. Aquele que nasceu de Deus, o próprio Deus o protege e não permite que o maligno lhe toque. Então nós não somos presa de Satanás. Você não é presa de Satanás. Você não é um filho nem uma filha sem pai. Quando você aceitou a Jesus, você recebeu a cobertura espiritual de Deus, porque o Espírito Santo veio e fez habitação dentro de você e dentro de mim. Então, meu amado, é por causa que nós não podemos abrir brecha na nossa vida, conservar essa comunhão com o Espírito Santo para que o inimigo não venha tocar em nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ainda assim, muitas pessoas acreditam que o cristão pode ser possuído por demônios. A Bíblia diz que aonde habita o Espírito de luz, não pode habitar o Espírito de trevas. É óbvio. Aonde habita o Espírito de luz, não pode habitar o Espírito de trevas. Por causa que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. São 7 pecados contra o Espírito Santo que a Bíblia fala. Porque quando o homem peca, quando ele promove essa ação de pecado e começa a viver no pecado, sendo crente, ele está abrindo uma brecha para Satanás agir na vida dele. Todo pecado gera maldição. Todo pecado abre uma brecha na nossa vida espiritual diante do reino espiritual. Então, querido, a palavra de Deus é muito clara. Jesus não divide o seu espaço com mais ninguém. Ele é o Senhor da nossa vida.
Amém? Então nós precisamos reparar as brechas da nossa vida, amém? Estar sempre em comunhão com Deus e não dar lugar ao diabo. Como diz o apóstolo Tiago, não deis lugar ao diabo. Aquela carta é escrita para crentes, para mim e para você. Então, se a Bíblia diz que eu não posso dar lugar ao diabo, logo, se eu der, ele vai cirandar com a minha vida e com a sua vida. Porque nós temos que nos resguardar debaixo da graça e do amor do Senhor. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15 e 16. Que harmonia há entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós somos propriedade de Deus. Nós nos tornamos povo de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a própria palavra diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, versículo 10. 2:10. Nós somos propriedade exclusiva de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos salvou e nos transportou para a sua gloriosa luz. Então você se tornou, eu me tornei, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Glória a Deus, ele agora habita em nós. Veja bem, quando ele habita dentro de nós, nós temos que agora exercer autoridade, amém? Para que Satanás, através dos seus ataques, não venha a contaminar a nossa vida. A Bíblia fala que o crente, ele tem que revestir-se de toda a armadura de Deus. E o que aplaca as setas de Satanás, o que vence e destrói os dardos inflamados do diabo, é a palavra de Deus. Quando Jesus estava no deserto ali, já 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, e Satanás, pela permissão de Deus, foi lá tentar a Jesus. Foi tentar a Jesus. Jesus, ele não argumentou que ele veio para ser filho, ou se ele era filho, como aconteceu a sua vida, aonde ele estava. Não. Jesus venceu a Satanás através do poder da palavra. E no poder da palavra nós vencemos a Satanás. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. E com ela nós apagamos todos os dardos inflamados de Satanás. Então, por causa disso, nós temos que ler a palavra, meditar na palavra. A palavra meditar, amém, querido? É como a ação do animal ruminante, o boi, a ovelha, que ele come tudo que ele come pelo dia, à noite o boi, a ovelha, ele não come, o cavalo come, continua comendo pasto. Mas por ser ruminante, o boi nem a ovelha, eles não comem à noite. Eles deitam aonde estiver, ou no pasto, ou no seu curral, eles vão ruminar. Tudo que ele comeu durante o dia, rumina, traz de volta e começa a triturar para que ele possa ser realmente alimentado por tudo que comeu durante aquele dia. Isso é meditação, trazer os conhecimentos de Deus, trazer os ensinamentos do Senhor, trazer a palavra na nossa mente. A palavra, para nós ruminarmos a palavra, meditarmos na palavra, ela precisa estar dentro de nós. E a palavra de Deus é o elemento básico para vencermos todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então nós não somos vítima de Satanás, nós não somos um brinquedo na mão do diabo, jamais. Nós somos filhos de Deus. Mas nós temos que procurar a não dar lugar ao diabo. Como um crente pode dar lugar ao diabo? Através daquilo que ele fala, daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve. Por causa que nós temos que guardar a nossa vida. Satanás, ele não conhece o meu coração. Satanás, ele não conhece o seu coração.
Ele não conhece o coração do crente salvo, mas ele começa a deduzir através daquilo que nós falamos. Por causa de Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca, porque o que sai da boca sai do coração do homem. E é nessa hora que Satanás começa a tentar, amém, colocar laços no nosso caminho para tirarmos do direcionamento de Deus. Ainda que um filho de Deus possa ser incomodado, tentado, oprimido pelo exército das trevas, ele não pode deixar que Satanás venha controlar a sua vida. Misericórdia. Nós somos controlados e dirigidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós vemos que nós temos que preservar o nosso coração. Nós temos que resistir a Satanás. Se você resistir, você ficará livre dele. Veja bem, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que meditar no versículo completo. Primeiramente nós temos que nos sujeitar a Deus. Ou seja, viver debaixo da sujeição de Deus, da direção de Deus, do controle de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, obedecendo. Então a Bíblia diz, primeiramente, que aqueles que estão debaixo do governo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ter essa consciência. Aquele que está debaixo desse governo, da proteção do Senhor. Aí, veja bem, o inimigo não pode lhe tocar. O inimigo não pode tocar na sua vida. Não pode tocar na sua vida. Por quê? Porque há a proteção de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Agora tem que sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Na guerra contra o diabo, resistir ao diabo. Esse resistir ao diabo não é sair na briga com o diabo, no braço com o diabo, nada disso. Resistir ao diabo significa resistir os desejos que ele tenta lançar na nossa mente. Resistir a toda a proposta das trevas que vem para a nossa vida. Então nós resistimos. E eu quero dizer para você que quando Satanás lança alguma coisa para nós como crente, ele lança algo, amém, que nós somos propícios a cair. É como se ele sabe, das nossas tendências. Então ele vai lançar essa seta. Então sujeita-se a Deus, amém, glória a Deus, resiste às tentações do diabo. E ele vai fugir, porque ele vai ver que não tem sucesso sobre a sua vida. A sua mente está controlada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus está em você e você já venceu o maligno. 1 João capítulo 2. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes ao maligno. Glória a Deus. E aqui, nesse livro de 1 João, no capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz, filhinhos, vocês são de Deus, de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então nós temos que ter essa consciência, amém? Aquele que está dentro de nós. Você já tomou essa decisão? Você realmente, nas horas de crise, você tem realmente meditado que aquele que habita dentro de você é maior do que os seus problemas, maior do que as suas angústias, maior do que o seu medo, maior do que a sua instabilidade emocional? Aquele que está dentro de você, dentro de nós, é maior do que tudo. Ele tem resposta e direcionamento para todos os assuntos que vier sobre a nossa vida. Então nós precisamos saber que primeiro ele está dentro de nós. E ele dentro de nós, ele está no governo das nossas vidas. Ele está governando os nossos passos. Ele está governando os princípios da nossa vida. Glória a Deus. E aí, quando Deus está no governo, não há problema. É o que diz a palavra, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Às vezes as pessoas têm tanto medo do diabo, tanto medo do inferno, até crente.
e desmerece o poder de Deus, desmerece a presença do Senhor na sua vida. E se você não tem Jesus ainda no seu coração, hoje é o dia de você convidá-lo para fazer morada na sua vida, aleluia, e receber dele a graça de não ser mais tocado por Satanás. Glória a Deus, porque a Bíblia diz, é prática, 1 João 4,4, filhinho, vocês são de Deus, e eles já os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então nós estamos com o vencedor. A Bíblia diz que Jesus, quando venceu a Satanás, o colocou debaixo dos seus pés. Tomou da sua mão a chave do inferno e a chave da morte. Não existe um jeito de expulsar a tentação, muito menos de expulsar as coisas que te atacam. As tentações, elas vêm sobre nós. As tentações, elas vêm, amém? As tentações não vêm proveniente de Deus. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Deus prova o seu amor para conosco, mas Satanás nos tenta. Às vezes você é tentado por um filho, ou pelo seu cônjuge, ou pelo amigo seu. Você é tentado, a pessoa questiona e quer tirar você do sério, quer abalar a sua fé, e você não vigia e você cede àquela tentação. Então, querido, as tentações vêm sobre nós. Nós temos é que trabalhar, sermos maduros, para que quando a tentação vier, nós resistirmos à tentação. Amém? Jesus disse, Pai, aleluia, livra-os da tentação. Amém? Na sua oração, uma das prerrogativas da oração de Jesus era que Deus livrasse os seus discípulos, os seus filhos, da tentação. Porém, você pode resistir às tentações. Para isso, você precisa vestir-se da armadura de Deus. A tentação vem, querido. Amém? É como esse vírus, né? Eu não aceito, mas diz que todo mundo vai pegar esse vírus. Está amarrado em nome de Jesus. É a minha fé. Você pode discordar de mim. Amém? Glória a Deus. Então, o que ouvimos, né, dos homens, aí, da ciência, do povo em si, é que todo mundo vai ser cometido por esse vírus. Então, eu creio que muitos não vão ser acometidos, porque de todos os vírus que já teve na face da Terra, nem todos foram envolvidos por esse vírus. Então, querido, assim mesmo, amém, Satanás, ele investe contra a nossa vida. Satanás é um vírus maldito. Satanás, ele quer, a cada dia ele procura projetar vírus na mente do crente, na alma do crente, nos sentimentos do crente, no coração do crente. A maior virose da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o pecado. Porque é o vírus que mata, destrói e o afasta de Deus. Aqui em Efésios, né, capítulo 6, a Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submeta-se a Deus. Amém. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Voltando a te lembrar, nós temos, primeira coisa, é sujeitar-se a Deus, aceitar o governo de Deus e viver debaixo do comando do Espírito Santo, do comando de Deus. Porque às vezes a nossa mente quer nos autodirigir, ela quer tomar decisões aleatórias à palavra de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. Então nós temos que perceber que nem tudo nesta vida vai nos fazer bem. Às vezes decisões que nós achamos que vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, de repente é uma maldição. Por causa que nós temos de viver dependente, submetido debaixo do comando de Deus. Quando você está debaixo do comando de Deus, amém? Você tem autoridade sobre Satanás. Lá em Lucas 10, 19, Jesus disse, eis que vos dou autoridade para pisar de serpente, escorpiões e mal nenhum chegará a você. Maravilha! Lá no capítulo 16 de Marcos, em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas.
E se porventura tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano nenhum. Querido, essa foi a autoridade que Deus nos deu. Mas tudo funciona debaixo da submissão da palavra de Deus. É Deus agindo através de nós. Então, só tem autoridade, mesmo sendo crente, só tem autoridade para resistir a Satanás, aquele que está submisso debaixo do comando de Deus e da sua palavra. E a consequência e ele vai fugir de você. Porque depois que Jesus resistiu, diante de 3 investidos naquele deserto, diante das necessidades que Deus tinha, a maior necessidade foi a primeira tentação, em transformar aquelas pedras em pães, aonde ele estava 40 dias sem comer e sem beber. Glória a Deus, mas Jesus resistiu a Satanás. E a Bíblia diz que quando Jesus passou por aquela prova, vieram os anjos e serviram a Jesus. É assim que acontece conosco. Nós resistimos à tentação, somos aprovados e depois nós somos servidos pelo Espírito Santo, somos agraciados por Ele. Porque o importante não é passar pela tentação, o importante é vencer a tentação, sair vencedor de todas as tentações. O segredo é ficar o mais perto que puder de Deus e da sua graça. Amém, queridos? Que texto maravilhoso, amém? E no 19 ele diz, estamos cientes de que somos de Deus. Você tem certeza que você é de Deus? Você sabe que todos os homens dessa terra, que já nasceram, que estão nascendo e vão nascer, todos eles são criaturas de Deus. Porém, filho de Deus só tem um meio de ser filho de Deus. A todos quanto receberam a Jesus Cristo, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, porque às vezes aí no mundo as pessoas falam, não, mas eu também sou filho, nós somos filhos de Deus. Não, você é criatura de Deus. Filho de Deus é aqueles que nasceram da água e do Espírito. Amém? Da palavra e do Espírito Santo. Está entendendo? Diga amém. Então, por causa que você é filho de Deus. E se você ainda não nasceu, você ainda não é um filho, hoje é o dia de você nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra de Deus e do Espírito Santo. E ele diz, estamos cientes de que somos de Deus. É a certeza. Quando nós temos, Jesus tinha a certeza. O diabo tentou colocar dúvida. Se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se Jesus tivesse dúvida, ele tinha cedido a Satanás. Mas Jesus tinha certeza que ele é filho de Deus. Amém? Quando você tem certeza que é filho de Deus, você vence o diabo. Porque você usa as armas que o Pai lhe deu. Amém? E o Pai nunca vai nos desproteger. Ele está sempre ao nosso lado, à nossa guarda. E terminando, ele diz, somos de Deus, estamos cientes que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz em Satanás, no maligno, querido. Tudo que o mundo faz é para atacar a igreja, atacar os crentes. Leis desumanas, leis imorais que esses homens têm criado para afrontar a igreja. E a consequência está aí, ó. Toda a terra sofrendo. Alguns desses homens, ou uma multidão, se tornaram piores do que os seres irracionais, quebrando o princípio de família, de moralidade, de santidade. Mas a Bíblia diz que o juízo de Deus é inevitável. Mas eu quero te dar uma informação muito boa. Maior é aquele que está em você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela certeza que o Espírito Santo nos dá, que somos filhos do Senhor, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus, e que aquele que habita dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que todo o inferno, é maior do que todos os poderes da terra, seja principados, potestades, seja reinos,
aleluia, Ele é maior do que todos e do que todos. Graças a Deus. Senhor, coloca essa consciência do espírito da tua filha e do teu filho, e que hoje todos decidam submeter-se ao Senhor, resistindo ao diabo, aleluia, para que o diabo afugente da sua vida. Pai, opera o milagre nessa hora, nesta vida, nesse coração, amém, nessa mente, ó Deus, e que hoje eles possam entrar nesta noite certos, que aquele que está nele, aquele que está nela, aquele que governa a igreja, aquele que habita no coração da igreja, é maior do que todo inferno, do que todo poderes do mundo. Obrigado a Deus, em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém e graças a Deus. Amém, meu amado, glória a Deus, você entendeu? Ó, o maior está conosco. Diga para Satanás: Satanás, o maior está comigo, a vitória é minha, pelo poder do nome de Jesus. Amém ou não amém? Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Não desista da sua fé. Ah, está difícil, a igreja está fechada, não tem mais culto ao domingo. Ah, você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de você. Nós estamos lhe servindo com maná todos os dias. Para a glória de Deus. Temos um culto online no domingo, temos uma live às 9 da manhã com o pastor Charles, abençoada. Querido, não perca, coma desse maná, seja sedento por Deus, independente de abrir ou não as portas do templo, uma hora vai abrir, e nós vamos celebrar, aleluia, em louvor ao nome glorioso do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós amamos a vocês, a saudade é grande, mas graças a Deus que eu creio que logo, logo estaremos juntos. Ore por nós, amém? Glória a Deus. É grande a saudade. Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida, amém, a sua família, e não se esqueça que o maior está conosco, o maior está com você, amém? Até amanhã às 18 horas, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, um beijo no coração para todos, amém? Graça e paz. Glória a Deus, aleluia.